Paz do Senhor, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso seminário Cura, falando dessa vez sobre o perdão. Eu quero agradecer a todos por terem participado, por terem acompanhado até aqui, e eu quero dizer que eu sou grata por tudo e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Hoje, um pouquinho diferente a nossa aula. Eu tinha falado para vocês que vocês teriam uma surpresa, e essa surpresa espero que vocês gostem, porque a nossa aula será com o tema Amai a vossos inimigos. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 43, nos diz assim: Ouvistes que foi dito: amarás teu próximo e aborrecerás teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Esse texto é muito forte. Aliás, como nós temos aprendido, toda a palavra de Deus ela é forte. Porém, por mais forte que a palavra de Deus seja, não é para ofender, não é para derrubar, não é para destruir e nem matar. Pelo contrário, é para trazer vida e vida em abundância. É para trazer mudança de vida. Porque o verdadeiro evangelho, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, é a mudança de vida, é a mudança de mente, é a mudança de conduta, é a mudança de caráter ou glória. E essa aula, ela vai mexer muito com a gente. Comigo principalmente, porque foi algo que eu vivi. Há um tempo atrás, quando eu sentia o Senhor me chamando para algo mais profundo, para viver plenamente o meu chamado, eu tentei me esconder, tentei fugir de todas as formas. Tudo que vocês podem imaginar, eu tentei fugir. Tentei rejeitar. Mas para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Louvado seja o nome do Senhor. E eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida, medrosa. Em algumas aulas eu falei para vocês. E Deus, é Ele quem capacita, é Ele quem nos ensina, Ele quem nos prepara. A nossa parte é simplesmente crer, obedecer e buscar conhecimento. Buscar preparo através da palavra de Deus. Mas enquanto eu pude, eu tentei fugir porque eu não queria. Porque o chamado de Deus ele é muito forte. Um ministério é algo muito sério. É um peso de responsabilidade. A gente viver um chamado, um ministério é algo muito sério. Algo muito forte. Uma responsabilidade muito grande. Porque o evangelho, o verdadeiro evangelho, é renúncia de vida. E renunciar à própria vida, renunciar à própria carne não é fácil. E eu não queria, porque eu tinha medo. Eu era tímida e medrosa ao mesmo tempo. Então eu sabia que existia um preço a ser pago. Porque aquele que atende ao chamado do mestre, ele é mal visto muitas vezes, ele é mal interpretado. Ele é mal compreendido. E quando eu falo isso, eu não falo com rancor no meu coração, não. Porque aos poucos Deus está me fazendo ver de outra forma. Mas eu tinha medo das retaliações, das rejeições, porque eu sempre prezei muito. O que vão pensar? E se me interpretarem de uma forma errada? Que acontece, mas até isso é necessário acontecer para que a gente aprenda, para que a gente cresça, para que a gente venha de fato aprender a perdoar. Porque eu volto a repetir, o verdadeiro evangelho é renúncia de vida.
Então eu não queria, eu tentei rejeitar ao máximo e eu perguntava ao Senhor. Desde a minha infância eu ouvia o Senhor falar que tinha um plano na minha vida, que iria fazer, que iria agir na minha vida, que era algo grande. Eu não entendia e eu questionava com o Senhor porque eu não via. Com os meus olhos naturais não tem como ver. E eu por diversas vezes olhava para mim, para minha força, para minha capacidade humana e falava, não tem como, eu falha desse jeito, medrosa, tímida, não sei. Eu questionava com o Senhor, Senhor, como o Senhor vai me usar? Como eu vou desempenhar o meu ministério se eu não sei, eu não posso, eu não consigo? Mas é aí que Deus age, é aí que Ele mostra que Ele é Deus. Ele quer simplesmente que a gente acredite nele, que a gente crer no poder dele e faça a nossa parte. Porque o impossível só Ele pode fazer. E eu ficava perguntando ao Senhor, Senhor, como será? Como eu vou fazer se eu não sei? Eu não consigo. E foi aí que o Espírito Santo tratou no meu interior e começou a me fazer entender. Ele começou a falar no meu coração, minha filha, fala do que eu tenho feito na tua vida. Quer testemunho melhor do que esse? Viver o que prega e pregar o que vive? E aí, com muito custo, eu comecei a entender. Eu falei, Senhor, é simples assim? Então eu aceito. Eu topo o desafio, então. E foi aí que eu comecei, aí, com medo mesmo, mas confiando que quem faz é o Senhor. E se Ele chamou, Ele garante. E como todos sabem, o projeto conta a minha história de vida. Então, em 2003, eu fui diagnosticada com depressão pós-parto. Porém, a depressão era algo que me perseguia desde a minha infância. E com o tempo, foi desencadeando e veio a explodir em 2003. Porque eu era uma pessoa que eu guardava tudo. Tudo que me entristecia, que me ofendia, que me magoava, eu não tinha sabedoria de pôr para fora. Falar com sabedoria, com respeito, mas falar onde me incomodava. Tudo na minha vida eu guardava. E a gente não é máquina. Eu não tinha aprendido a perdoar. E foi aí, exatamente aí, onde o Senhor Deus começou a tratar comigo acerca do perdão. E quando eu passei por algo que muito me desestabilizou, me desestruturou, porque eu não tinha sabedoria, eu não tinha o conhecimento o suficiente da palavra de Deus. Veja bem, eu fui uma pessoa criada no Evangelho, mas ninguém nasce pronto, ninguém nasce sabendo. Cada um tem o seu momento de preparo particular com Deus. E Deus permitiu que eu passasse algo na minha vida que muito me feriu, porém, tudo aquilo fazia parte do processo de Deus para me ensinar, para me aperfeiçoar. E exatamente naquele momento, onde o Espírito Santo começou a tratar comigo, que eu precisava não somente perdoar, mas pedir o perdão. Ali, exatamente naquele processo da depressão, eu, que tinha sido uma pessoa criada no Evangelho, fui conhecer verdadeiramente o Evangelho. Não o Evangelho que eu ouvia falar, mas agora um Evangelho que eu senti na pele, verdadeiramente, para entender e conhecer e aprender o que eu precisava. E ali o Espírito Santo começou a tratar comigo, que eu precisava perdoar e pedir o perdão. Foram muitos questionamentos. Foi muita briga com o Senhor. Eu questionava, não aceitava o processo, não entendia o processo. Quanto mais eu reclamava, quanto mais eu rejeitava o processo, pior ficava a situação. Mas a palavra do Senhor nos ensina que é melhor obedecer do que sacrificar. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E através de todo aquele processo que eu passei com a depressão, eu tive um encontro real com Cristo. Eu conhecia de ouvir falar,
Mas agora, como Jó disse, agora, através da depressão, sim, os meus olhos viram o Rei. E ali eu tive uma experiência profunda e particular com Deus. Que agora eu vou, a partir daquele momento, eu comecei a viver a minha experiência. Não o que eu ouvia dos meus pais, não o que eu ouvia de outros servos. Mas a minha experiência com Deus. E cada um de nós precisamos ter esse momento íntimo com o Senhor. E foi aí onde o Senhor tratou comigo através desse versículo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Só amar já é muito difícil, é um desafio. Amar o inimigo, por quê? Como aqui nesse mesmo texto diz, se amar os que nos amam, que recompensa nós teremos? É fácil? Eu amo a minha mãe, amo meu pai, amo a minha filha, amo meu esposo, porque eu sei que eles me amam. O desafio está em amar quem não te ama. Oh, aleluia! Esse é o verdadeiro evangelho, bater no peito e dizer que nós sabemos muito. Eu sei pregar, eu subo e desço um monte. É fácil. Eu quero ver no dia a dia renúncia. O meu pai sempre dizia isso para mim. Minha filha, você pode orar quantas vezes for necessário. Você pode subir, descer monte, andar léguas de joelho para fazer propósito. Mas se você não renunciar à tua carne, de nada adianta. Porque o verdadeiro evangelho é renúncia de vida. Fazer o que eu quero, que eu bem quero, que eu bem entendo é muito fácil. Mas o Senhor Jesus nos diz em sua palavra, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Renuncie-se a si mesmo. Dia após dia, tome sua cruz e siga-me. Fazer a vontade do Senhor não é fácil, dói a carne. Muitas vezes somos mal interpretados, mas não tem problema. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, perder a nossa salvação, perder o nosso tempo, andar, nadar e morrer na praia. Deus tem algo muito especial. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para nós. Tudo aqui que vivemos é bom, é passageiro, mas tudo aquilo que conquistarmos no céu será eterno. Esse é o verdadeiro evangelho. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E para a gente terminar, eu queria dizer só uma coisa aqui muito importante que eu preciso. Todos nós sabemos e temos aprendido de alguma forma que perdoar não é ser bobo. Até porque Deus é bom, mas não é bobo, Ele é justo. Perdoar não é aceitar o erro. Perdoar é não querer se contaminar com aquilo que fizeram com a gente. Perdoar nem sempre, não necessariamente, é conviver com aquela pessoa. Beleza, cada um pro canto, né? E vamos viver bem, que a palavra do Senhor nos ensina. Se possível, tende paz com todos, se possível. Só que é muito fácil, gente, a gente falar não quero e tchau, beleza. Mas se for propósito de Deus, eu preciso falar isso com vocês. Que possamos estar abertos ao propósito. Viemos a este mundo com uma missão, com um propósito. E quando é propósito de Deus, quando é vontade do Senhor, não adianta a gente fazer curva. Aleluia. Porque eu tentei de todas as formas fugir da vontade do Senhor. E eu andava em círculos, a minha vida não evoluía, eu não ia para frente. Por causa daquele bendito perdão que eu não tinha conseguido liberar. Porque eu estava indo com as minhas forças. Louvado seja o nome do Senhor. E é muito fácil a gente falar tchau, benção, perdoa, ele lá e eu cá. Mas e quando for propósito de Deus, você ter que conviver com aquela pessoa? Você ter que suportar. Porque eu tentei de várias formas. Mas o Senhor tratou tanto comigo que por um tempo eu precisei conviver. Eu precisei passar por cima do meu orgulho e falar, Senhor, faz, porque Tu és Deus e eu sou barro.
O vaso tem que se sujeitar à vontade do oleiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E por um bom tempo, para terminar agora, por um bom tempo eu me sentia superior àquela pessoa. Eu era a vítima. E a pessoa que tinha me ofendido, a pessoa que tinha me ferido, me decepcionado. E sabe o que o Espírito Santo começou a tratar comigo? Muito forte, gente. O Espírito Santo colocou a minha alma e a alma da pessoa para, no mesmo nível. Ele tratou comigo que não havia diferença para ele. Que o mesmo valor que a minha alma tinha para ele, daquela pessoa também tinha. Aleluia. Que a mesma quantidade de sangue vertido naquela cruz por mim foi por aquela pessoa. Eu me revoltei, fiquei chateada e fui reclamar com Deus. Eu falei, Senhor, a pessoa fez o que fez comigo? E o Senhor ainda ama a pessoa? O Senhor ainda quer a pessoa? E ama da mesma forma que a mim? Eu não estou entendendo mais nada. E aí o Espírito Santo continuou tratando. Eu não amo o que a pessoa fez contigo, mas eu amo a pessoa na mesma intensidade que eu te amo. Aleluia. E outra coisa, Deus falou para mim, tratou comigo. Vou eu tratar com aquela pessoa, mas para conserto, porque tenho eu plano naquela vida também. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é incrível, o amor de Deus é incrível. Não tem amor como o do nosso Deus. Simplesmente devemos sentir, viver, querer viver a vontade do Senhor, querer aprender com o Mestre, porque nós somos falhos, mas Ele é perfeito. Vou parando por aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Espero que vocês tenham gostado da surpresa e eu tenho certeza que terá muito mais novidades aí pela frente, mas a gente terminando esse seminário, eu preciso dar uma descansada, me preparar também para coisas novas que Deus tem aí pela frente, e eu espero do fundo do meu coração que tenha sido muito proveitoso para cada um de vocês, tá? Porque tudo que eu estou fazendo é simplesmente tentando, procurando cumprir o meu chamado, aquilo que o Senhor tem me confiado. Grande abraço e fiquem todos na paz do Senhor.